Queridos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui esta noite, mais uma vez, atendendo o convite do pastor Tiago, que muito tem nos honrado durante todo esse tempo que estamos aqui. A gente não costuma sair no domingo, porque domingo é dia de ficar em casa, né? Não por causa da pandemia, mas porque é culto oficial das igrejas, louvado seja Deus. Mas o pastor Tiago, a igreja, IPI aqui, os irmãos, nós temos tido uma comunhão muito grande durante todo esse tempo, e nós resolvemos então aceitar o convite dele para estar com vocês aqui nesta noite, amém? Para poder compartilhar da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, rever alguns irmãos e continuar a nossa peleja na obra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel. Você que tem uma Bíblia aí, abra por gentileza, sem perca de tempo. Todos os irmãos nos conhecem, se não todos, a maioria. Mais uma vez repetindo, honrado pelo convite, por poder estar aqui para compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 12. É um versículo bastante conhecido, mas eu creio que será uma vitamina para a nossa alma durante todo este ano de 2022. O nosso primeiro culto do ano, né? Primeiro sermão. Diz assim a palavra do Senhor: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, se Deus nos ajudou até aqui, isso significa que Ele vai continuar nos ajudando durante todo este ano novo agora. Se Deus provou a sua fidelidade para conosco, Ele vai continuar provando a sua fidelidade durante todo este ano que está se iniciando agora. Se Deus se fez presente nas nossas vidas, direta ou indiretamente, Ele vai continuar se fazendo presente. Porque se tem atributo de Deus que não muda e cabe só a Ele, é a responsabilidade com a sua palavra. Em Jeremias 1,12, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Deus se responsabiliza por uma promessa que Ele fez a mim, que Ele fez a você, mesmo que não se cumpriu ainda. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Samuel, ele mostra aqui a fidelidade de Deus quando ele pega uma pedra, e pedra nos dá a ideia de coluna, de alicerce, de sustentação. Em 1 Coríntios 10,4, Paulo diz que a pedra, a rocha eterna, é Cristo. Então Samuel nos ensina esta noite a colocar a nossa vida, basear a nossa vida em Cristo, no Senhor Jesus. Tudo que nós formos fazer, os nossos projetos, os nossos sonhos, nossas realizações, nossos ideais, aquilo que projetamos para o ano passado, mas que não conseguimos realizar, está em pé ainda. Está sob os cuidados do Senhor Deus. Eu digo uma coisa a vocês: nós chegamos aqui hoje, não sei se você vai concordar com o meu raciocínio, mas é o que eu penso, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que já foi citado aqui, que se renova a cada manhã, pela fidelidade de Deus que cuida de nós como seus filhos, como seu povo, como suas ovelhas, como sua noiva, como sua igreja. Nós não atribuímos isso a ninguém, a não ser a grandeza e a majestade de Deus. Até aqui nos ajudou, até aqui cuidou de nós, até aqui foi fiel, até aqui foi provedor. Você que tem o seu comércio, o seu negócio, você que é autônomo, quem sabe você passou momentos de preocupação este ano passado, de anseios. E o Senhor Deus se fez presente ali naquele lugar, ali naquele ambiente. Porque se tem coisa que nós aprendemos a fazer, amados, no momento de ansiedade, é buscar a Deus. O cristão, ele não tem outra ação, outra alternativa, a não ser buscar ao Senhor. Porque a Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, que nós temos que lançar sobre Ele, jogar para Ele, transferir para Ele toda a ansiedade, toda a ansiosidade do nosso coração. Paulo diz em Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma.
E Ele não está dizendo que você não vai ficar inquieto, que eu não vou ficar inquieto, que não vamos nos preocupar. Não, nós vamos porque somos seres humanos. A preocupação vem, a inquietação, a inquietude vem, a solicitude vem. Mas Paulo está dizendo para que isso não se sobressaia a nossa confiança no Senhor Deus. Porque a última palavra sempre tem que ser de Deus nas nossas vidas. Em Mateus 4, primeiro a seguir, Jesus venceu a tentação, sempre colocando a palavra de Deus como prioridade. Por mais que nós sejamos bem treinados, qualificados, mas mesmo assim nós vamos depender de Deus sempre. Em 2 Coríntios 10, 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Tem coisa que eu faço com o meu braço, tem coisa que eu faço com a minha agilidade, com a minha sabedoria humana, com a minha inteligência, com a minha qualificação eu faço, mas tem coisa que é para Deus. Tem coisa que cabe só ao Senhor Jesus, só ao Espírito Santo, como já foi mencionado aqui esta noite. Por isso que a Bíblia diz que ele pega uma pedra e ele coloca então entre uma cidade e outra. Ele marca ali uma divisa, ele marca um território, e ali ele faz um altar, e ele dá o nome daquela pedra, daquele lugar de Ebenezer. E ele então faz uma declaração: até aqui, até hoje, até agora, nos ajudou o Senhor. A confiança de Samuel permanece na palavra de Deus. A confiança de Samuel permanece na fidelidade de Deus. Lamentações 3, 23 diz que a fidelidade de Deus é grande. O Salmo 119, verso 90 diz que a fidelidade de Deus é eterna. Segundo Timóteo 2,13 diz que a fidelidade de Deus é independente. Mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade de Deus nos ensina a confiar nele plenamente e a depositar em Ele toda a nossa confiança, toda a nossa vida, a direção da nossa casa, da nossa família, dos filhos, do trabalho, em todos os aspectos e parâmetros da nossa vida. Nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos contemplar a fidelidade de Deus. No livro dos Hebreus, capítulo 6, diz que não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. E engraçado que a grandeza, a majestade de Deus lá no começo, no Gênesis 1:3, quando ele diz, haja luz e houve luz, a Bíblia diz que ele criou do nada. O poder da palavra de Deus deu origem à criação. Coisa que nós sabemos, todo mundo sabe aqui isso aqui. Mas o contexto da fidelidade do Senhor, da palavra de Deus. E essa autoridade Ele nos deu como igrejas. Nós temos autoridade hoje para mudar qualquer situação. Às vezes nós nos achamos incapazes, mas a palavra de Deus, ela tem poder. E em Efésios 3:20 a Bíblia diz assim, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Ele nos concedeu um poder, nos concedeu uma autoridade. No capítulo 3, verso 1 a seguir, diz que nós fomos chamados, escolhidos e assentados nas regiões celestiais, ou seja, o Senhor Deus nos colocou sempre acima. Eu sempre digo, um passo à frente do adversário. Porque nós temos o discernimento e a percepção, mesmo que o laço está armado. Mesmo que ele está à espreita, mas você tem a palavra. Nós temos a palavra. Nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. Por que Jonas ganhou uma cidade com 150 mil habitantes com uma pregação apenas? Por que Elias desafiou 850 profetas com uma pregação apenas, um desafio apenas? Aí nós podemos falar, mas Elias, né, pastor? Jonas, não, queridos, é eu e você. É a igreja. É filhos de Deus, Efésios 5:1, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Imitar Deus no contexto do quê? De poder, de autoridade para vencer as trevas, para vencer o inimigo, para vencer o adversário, para mudar o ambiente, para mudar a situação, para mudar a nossa casa, a nossa família. Entramos mais um ano novo, quem sabe lá na tua casa tem um membro da tua família que não é cristão ainda. E às vezes você acaba se conformando, não, mas na hora certa, estou orando. Não, na hora certa eu concordo, estou orando, eu concordo, mas há poder na tua palavra, há poder na minha palavra. Nós temos que declarar sempre. Nós temos que reivindicar esta palavra para nós, como filhos de Deus. Porque a salvação ela é destinada a todos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas é a vontade de Deus, mas às vezes não é a do homem. Mas nós como igreja, como autoridades de Deus,
como rocha eterna, firmes, nós podemos mudar qualquer situação. Por isso que você está aqui esta noite, para ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Abacuque 2,4, Romanos 1, 17, Hebreus 10, 38, diz que o justo viverá pela fé. Em 2 Coríntios 5, 7, Paulo diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Em Hebreus 11, primeiro, o que é a fé? Então, não só é verbalizada por um pregador, por alguém que está ministrando aqui na frente. Não está escrito só na Bíblia, na palavra de Deus. A fé, ela pode se manifestar na minha e na tua vida. Em Lucas 18, 1 a 8, diz a parábola do juiz iníquo, incompassivo, né, que a viúva, que a senhora lá incomoda ele até que ele julga a causa dela. E termina então a parábola dizendo que, assim como esse juiz atendeu, julgou a causa desta mulher, o vosso Pai que está nos céus também vai vos atender. Aí o verso 8 termina assim: porventura, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Porque a fé ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser alimentada. E o alimento para mim e para a tua fé é a palavra de Deus. Por isso que Mateus 6,33, Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que mudar a nossa definição de cristão, a nossa definição de igreja. Porque às vezes nós somos aquele cristão superficial. Chegou domingo, nós estamos na igreja, sentados aí, canta 2, 3 louvores, aquela coisa. Eu não estou falando que é errado, né? Mas para trabalhar a minha e a tua fé, nós podemos viver algo novo, literalmente, não só cantar no louvor. Novas experiências com o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus. Ontem eu conversava com uma irmã ali na casa dela, estávamos numa roda de amigos ali, e o patrão dela não é cristão, e ela é cristã da igreja ali, ele disse assim, ó: o que eu admiro na fulana é a fé que ela tem. E eu fiquei feliz com aquilo. Ele disse: o que eu admiro na fulana é a fé que ela tem. Porque ele é um cara que lê a Bíblia. Se brincar, ele tem mais sabedoria do que eu. Mas a grande questão dele, eu falei isso para ele, ele nos deu liberdade de poder conversar ontem, foi uma bênção de Deus, porque quando Deus cria situações, Deus prepara encontros, é coisa de crente, né? As coisas de Deus não precisa você ficar marcando, não, Deus ele cria situações para poder te honrar, para poder você falar da palavra dele. Ele lê, ele estuda, mas é no racional, é o raciocínio lógico. E ele falou, e eu falei para ele: você não entende a fé dela porque você ainda está no superficial, no natural, no físico. Você lê, você conhece, está escrito aqui, até ele citou algumas passagens. Mas para mim e para você que somos igrejas, nós temos acesso, queridos, ao Espírito Santo, a ação do Espírito de Deus, que revela a palavra nos nossos corações. Aí vai começar a trabalhar a nossa fé, e a nossa fé vai agir no sobrenatural. E nós vamos precisar de mais fé este ano de 2022 do que precisamos do ano passado. Entendeu? Porque nós não chegamos aqui hoje por causa da vacina, não sei se você já vacinou ou não, né? Ou porque você usou uma máscara, não que eu seja contra, não me interprete mal. Nós chegamos aqui hoje pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Lá em casa nós somos, eu e minha esposa e 2 filhas, nós 4 somos do grupo de risco, hipertensão, diabetes, é uma bênção de Deus lá. Falei: se esse vírus chegar aqui, ele faz um estrago, né? Mas passamos 2 anos já, glória a Deus por isso. Entendeu? Mas pedindo a misericórdia de Deus. Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E justiça é fazer a coisa certa. Justiça é você agir de maneira correta. E não tem a atitude correta a não ser através da palavra. Por isso que Jesus diz em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aí encontrareis descanso para as vossas almas, paz interior. Descanso para a alma é paz interior, segurança interior. Salmo 125, primeiro: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Quando você deposita a tua fé em Deus, querido, pode vir um furacão do teu lado, mas você está focado em Deus. Você está firme em Deus, você sabe que quem te prometeu foi Deus. Quem liberou uma palavra para a tua vida foi Deus. Eu já disse aqui e vou repetir: e Deus se responsabiliza pela sua palavra.
Não só pela palavra dele para mim, para você, mas também por aquilo que eu falo como representante do céu na terra, que é o meu e o teu papel de igreja. Em 1 Samuel 9,6 a Bíblia diz que tudo que Samuel falava se cumpria infalivelmente. Então o que eu falo tem que ter um poder, tem que ter um valor. Porque senão eu tenho que parar de pregar a palavra de Deus. Porque não adianta eu pregar para os outros e eu mesmo não estar vivendo. Não está usufruindo da promessa de Deus. Em 1 Reis 17, verso 1 a seguir, Elias falou assim, ó, você faz um bolo e traz primeiro para mim. Aí se você olhando num contexto assim de necessidade, você vai falar, esse cara é um abusado. Chega na casa da viúva, coitado, não tinha nada para comer, ainda o que tinha ele pediu para ele, né? Mas Elias estava ensinando um princípio para essa mulher. Primeiro para mim. Quem tem que ser abençoado é você primeiro. Depois você vai transmitir a bênção. Depois você vai compartilhar a promessa. Mas depois que você viveu. Depois que você usufruiu da mesma. Por isso que há todo esse processo de salvação. Somos chamados primeiro, pois aprendemos a conviver com o Senhor Jesus. E não tem meio melhor de conhecer alguém, a não ser passando a conviver com ele, com ela. Então a questão do cristão, queridos, se vocês já sabem disso, mas só para reforçar, o princípio do evangelho para nós como cristãos é o relacionamento nosso com o Senhor Deus. Deus ele quer ter um relacionamento comigo. Deus ele quer ter um relacionamento com você. Em Números 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Deus, ele falava com Moisés face a face, cara a cara. Em Isaías 48 diz que ele chamou Abraão de meu amigo. E são coisas que podem acontecer hoje. As histórias, as palavras da velha aliança não são para ficar só aqui dentro. Abraão não é mais do que eu por ser Abraão e por ser o pai na fé. Elias não é mais do que eu porque fez fogo cair do céu e matou aqueles abençoados lá. Eliseu não é mais do que eu e você. Em João 20, a partir do verso 20 a seguir, Jesus falou, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado é feliz. Nós não vimos Jesus. Se você falar para um amigo, uma amiga aí fora de Jesus, e ele perguntar para você, você já viu Jesus? Qual será a nossa resposta? Sinceridade, não. A não ser através da palavra. Aí 1 Pedro 1,8 diz, mesmo não vendo visto, amais. Aí é outra coisa que dá nó na cabeça, né? Amar quem você não vê. Mas é a Bíblia que está dizendo, mesmo não vendo visto, o amais. Então você declara amor por alguém que você não viu. Isso não é fé? Eu declaro amor por alguém que eu não vi, que eu não conheço pessoalmente. Tenho esperança de conhecê-lo um dia. Estou aguardando a sua volta, o seu retorno. Você está aguardando o seu retorno. É a palavra de Deus. Estamos no segundo dia do ano. Não sabemos o que vai acontecer até o final do mês, não sabemos, somos limitados. Mas ele já sabe, ele já tem tudo pronto, preparadinho, tudinho escrito. Salmo 139, 15 e 16, tu viste meu corpo ainda informe. Davi não era nem um embrião ainda, e ele já sabia quem era Davi, e que Davi seria o rei de Israel, e um homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Ó a grandeza de Deus, a majestade do Deus que você serve, querido. Em Jeremias 1,5 diz que ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ou seja, o dia 2 de janeiro de 2022, 8 horas da noite de domingo, Deus já sabia que eu e você estaríamos aqui na igreja. Não só pelo fato de ser um culto de domingo, mas ele já sabia. Porque quantos não estão aqui? Uns justificáveis, porque estão viajando, às vezes com familiares em casa, mas e outros? Mas eu e você escolhemos vir para cá. Lucas 10, 38 a seguir. Maria escolheu a melhor parte. Então servir a Deus é questão de escolha. Orar é questão de escolha. Amar é questão de escolha. O amor não é um sentimento, o amor é mandamento. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o 39, e o teu próximo como a ti mesmo. Então eu escolho amar o irmão ali ou não. Se eu não quiser, eu não vou amar. Se você não quiser, você não vai amar. Porque é decisão de vontade. E essa vontade de amar que surge no meu e no teu coração é o Espírito Santo de Deus agindo através da palavra. Porque Jesus veio e liberou a palavra.
E nós como igreja, como servos, como já foi mencionado aqui, como discípulos, discípulo vem de disciplina, discípulo é aquele que faz o que o mestre ensina. Nós tomamos posse desta palavra. Amém? Aí Samuel vem e diz então, até aqui nos ajudou o Senhor. Então fique no teu coração esta palavra. Pegou uma pedra e colocou nos limites da cidade, né? Pedra é uma referência à rocha, como eu já disse. Então pegue a rocha, o Senhor Jesus Cristo. Coloque Jesus como base para a tua vida, mas de toda a tua vida. O Senhor Deus, Ele quer ser Senhor das nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele não quer ser só teu Salvador. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Salvação vem de saúde, livramento. Mas você não precisa só de um livramento. Você precisa da eternidade com Cristo. Eu não preciso só de um livramento. Eu preciso da eternidade com Cristo. Amém, queridos? Então nós precisamos obedecer à vontade de Deus e colocar a nossa vida baseada sempre na palavra de Deus. Nós iremos precisar muito mais. Em Romanos 13:11, Paulo diz que hoje nós estamos mais perto do que quando aceitamos a fé. Eu batizei dia 6 de janeiro de 91, 30 anos. Certo ou errado, bem ou mal, em pé ou deitado, se arrastando, andando, mas nós estamos por aqui. Vida que segue. E a misericórdia de Deus e a graça de Deus nos cobrindo a cada dia. O favor imerecido de Deus nos fortalecendo, nos sustentando. Entendeu, queridos? E é assim, a nossa vida é dessa maneira. E eu quero encerrar minha fala com outro verso, que eu já citei, mas só para fortalecer. Filipenses 4:6. Sobre a inquietação. Sobre a ansiedade. Como que vai ser esse ano? Será que já vai estar tudo liberado? Tem alguns lugares que não precisa mais de máscara. Será que eu tomo a terceira dose? Será que eu não tomo? Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu fico assim? Começa aquela inquietação, aquela coisa toda. Isso faz parte do ser humano, que eu e você, que nós somos. Mas Paulo diz o seguinte: antes as vossas petições, as vossas ansiedades, as vossas inquietudes sejam em tudo conhecidas em oração e súplica diante de Deus com ações de graça. Às vezes nós temos mais liberdade de falar com um amigo, com uma amiga, do que falar com o Senhor Jesus. E é isso que Paulo está trabalhando na nossa vida. Às vezes nós temos mais liberdade de confessar algo para o pastor, para a pastora, do que para o próprio Senhor Jesus. Porque tem aquela velha história do meu melhor amigo, minha melhor amiga, só que daí nós esquecemos que o meu melhor amigo, ele tem um melhor amigo. A minha melhor amiga, ela tem uma melhor amiga. Aí eu conto para ele, ele vai acabar contando para o melhor amigo dele. Aí o melhor amigo dele tem outro, e aí, meu filho, vai embora. Mas Jesus é diferente. Jesus, você dobrou o teu joelho em Mateus 6,6, você contou para ele, fica ali mesmo. E ele vai trabalhar, ele vai te ajudar a você superar tudo isso. Entendeu? As inquietações virão. As ansiedades virão. Perdas virão. Novembro agora eu perdi a minha mãe, em plena correria. Mas nós precisamos continuar a nossa vida. Nós precisamos continuar a nossa batalha. Porque em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso número 16, diz que eu irei encontrá-la um dia. Entendeu, queridos? Você precisa continuar. Você precisa prosseguir. Você precisa caminhar. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Foque. Romanos 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus é o centro. Jesus é o modelo. Jesus é o foco. Jesus é a perfeição. Jesus é o amor profundo. Jesus não falha, não erra. Jesus cura, Jesus liberta. Jesus trabalha, Jesus age, Jesus defende. Mas Jesus também confronta, Jesus também corrige. Em Provérbios 4, 26 e 27, Salomão diz assim, pondera as veredas do teu pé. Ponderar significa analisar, refletir onde eu estou pisando. Não declines para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal.
No verso 23 diz: tu que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. E coração não é órgão vital que bombeia o meu sangue, mas é o meu intelecto, o meu interior, o meu espírito, a minha alma. É a minha conexão com Deus. Eu preciso guardar, proteger. Por isso que Efésios 6:11 Paulo diz: capacete da salvação. E Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os ataques do diabo vêm primeiro aqui. Os pensamentos, as intenções, boas ou ruins, primeiro aqui. E nós temos que estar revestidos da palavra de Deus, para que não desça ao nosso coração, porque depois de descer no coração, amado, nem Deus vai mexer. Porque Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que se pode imaginar. Ezequiel 11:19 ele diz: e vos tirei o coração de pedra, e vou dar para vocês um coração de carne, ou seja, sensível, humilde, quebrantado. Salmo 34:18, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Nós temos que aprender a se humilhar, amados. Reconhecer a realidade que vivemos. Reconhecer que precisamos do Senhor Jesus 24 horas por dia. Não somos e jamais seremos autossuficientes. Mais uma vez quero repetir: a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que nos trouxe aqui esta noite. É a fidelidade de Deus. O Salmo 17:8, Davi orava assim: guarda-me, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Eu gosto dessa palavra, sabe por quê? Porque ninguém aqui dentro, nenhum de nós aqui, por mais simples que seja, vai deixar o outro chegar e enfiar o dedo na bolita do olho dele. Assim é Deus. Por isso que a oração do salmista era: guarda-me, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Olha o cuidado, a proteção de Deus. Em Zacarias 4:10 diz que aquele que toca em vós, você como igreja, como noiva, como filho de Deus, está tocando na menina dos olhos de Deus. Isso é proteção, isso é cuidado, isso é zelo. Às vezes você ouve uma pregação, de repente, aí do pastor, um dia de Santa Ceia, que a gente engrossa um pouquinho mais o sermão, e às vezes você fica meio nervoso, meio nervosa, mas não é, querido. Não é Deus que está te proibindo de alguma coisa. Não é Deus que está sendo carrasco comigo e com você, não. É um Pai que está nos protegendo. É um Pai que está expressando o seu amor através da exortação. Porque Deus não dá o que eu quero, Deus dá o que eu preciso. Já pensou se Deus desse o que eu quero, queridos? Deus estava perdido comigo, né? Mas Deus dá e faz o que nós precisamos. Deus sabe das nossas ansiedades, das nossas necessidades, das nossas expectativas, dos nossos objetivos, né? Dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Entendeu? E você tem que ter alicerce, você tem que ter pé firme e confiança em Deus, como eu já disse agora há pouco, porque às vezes você projetou algo, mas você não concretizou. E se você for meio fraco, você vai entrar pelo caminho da decepção, você vai deixar de crer, de confiar. Você vai achar que Deus não é capaz de cuidar de você. Porque Deus às vezes não atendeu um desejo do teu coração, você já acha que Deus não está nem aí para você. Mas a última parte do verso 6 de Filipenses 4 diz desta maneira: com ações de graça, ou tradução, com o coração agradecido. Nunca se esqueça de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que você já conquistou. E muito importante para nós nesta noite: aquilo que você já conquistou, que eu já conquistei, não é mérito nosso, é a misericórdia de Deus, é a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Entendeu? Eu glorifiquei a Deus pela longevidade da minha mãe. Minha mãe faleceu com 90 anos. Eu tenho 48 anos de idade. Quando eu nasci, minha mãe já era cristã. 90 anos para nossa geração de hoje em dia, onde muitas pessoas abaixo de 18 anos morreram nesse ano passado e no retrasado. Uma pessoa chegar aos 90 anos de idade e ir na igreja, e lúcida como ela era, é motivo de agradecimento para a vida toda. Entendeu? É motivo de adorar a Deus. Temos um sentimento de perda, com certeza, somos seres humanos.
Somos emoções, são sentimentos que Deus criou e colocou em nós, emoções. Mas também nós temos o Espírito de Deus que nos fortalece, que nos consola, que nos reveste, que nos ajuda. João 14, 26, que nos faz lembrar e nos ensina tudo que Jesus falou, que Jesus pregou. Às vezes você diz assim: Senhor, eu quero o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para você esta noite: o Espírito Santo habita dentro de você. Em 1 Coríntios 15, do 6, do 15 ao 19, diz que você é templo do Espírito Santo. O privilégio que eu e você temos como igreja, eu creio que todo mundo aqui nessa noite são cristãos, estão entendendo o que eu estou dizendo. O privilégio de termos o Espírito Santo para nos orientar, para nos ensinar, para nos frear. Esse dia eu passei por uma experiência muito forte. Você pregando um prego na parede, você erra o prego e pá na tua unha. Em outro tempo eu já falava um palavrão, e não é literalmente uma palavra grande, mas é né? Mas hoje é diferente. Hoje nós não falamos mais, nós somos cristãos. Em Efésios 4, 26, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe no original vem de apodrecimento. Apodrecimento. Então nós nos corrigimos hoje. E por que nós nos corrigimos hoje? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Às vezes vem até vontade de falar, mas você não fala. Vem até vontade de falar, mas eu não falo. Por quê? Porque Ele então nos domina. Ele então nos corrige. Amém, queridos? Então eu quero deixar para nós nesta noite esses dois versos. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele vai continuar te ajudando. Ele vai continuar cuidando de você. Amém? Cuidando do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, da tua casa, do teu trabalho, né? Da escola que os teus filhos estudam. Você que tem uma empresa, você que tem um negócio, Ele vai cuidar, não se preocupe. Ele vai continuar cuidando, Ele vai continuar ajudando. Mas você também continue dependendo dEle para todas as coisas. E o verso 6 de Filipenses 4, não se preocupe, no sentido de desespero e se descabelar. É isso que Paulo está dizendo. Porque aquela preocupaçãozinha levinha assim, ela vai vir, né? A gente fica meio aflito de vez em quando. Entendeu, amados? Mas a nossa confiança tem que ser na totalidade na palavra de Deus. Amém? Eu queria que vocês ficassem em pé 2 minutinhos, por gentileza, com a permissão do irmão aí. Queria fazer uma oração com vocês. Já estou encerrando a minha fala, agradecendo a Deus por poder estar aqui mais uma vez, né? Louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, mais uma vez, da família, que sempre tem nos honrado com esse convite, para estarmos aqui compartilhando com vocês da palavra do Senhor. É uma honra você poder falar do amor do Senhor Jesus. Não importa o número de pessoas. É Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então o Senhor Jesus está conosco esta noite. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez. Eu quero te glorificar por esta noite maravilhosa, pela vida do pastor Tiago, Pai, da sua família, pela vida dos obreiros e obreiras oficiais desta casa, jovens, crianças, adolescentes, idosos, em nos receberem aqui, ó Deus, e nos ouvirem, Senhor. E a liberdade que o Senhor tem me dado, Pai querido, a oportunidade de poder compartilhar da tua palavra, Senhor. E eu quero que esta palavra ela fique gravada no nosso coração, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até hoje. Amanhã nós não sabemos ainda, Senhor. Podemos até fazer planos para amanhã, mas Provérbios 16, 2, que a resposta certa vem do Senhor. Então que nós possamos aprender, ó Pai, a confiar em Ti. Que nós possamos aprender a depender, Senhor, de Ti totalmente. Pai querido, abençoe esta casa, abençoe este povo, Senhor. Meu Deus, que este ano de 2022 seja, meu Deus, de bênção para esta casa. Seja, ó Deus, de salvação de almas, de transformação de vidas, de restauração, Pai, de pessoas, de fortalecimento, Pai amado, de estrutura, de fé, de conhecimento, Pai querido. A Tua palavra diz que a terra se encherá do conhecimento da Tua glória. Então que nós possamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, os que estão presentes, os que estão ausentes, meu Deus, os cultos durante a semana, durante o mês, o ano todo.
Pai, abençoa também ali em casa, minha família, Pai, o rebanho que o Senhor tem confiado em minhas mãos, o culto ali que está sendo ministrado agora também. Pai querido, que possamos nos fortalecer na Tua palavra e prosseguir a nossa caminhada. Não sabemos, Pai, se será fácil, difícil, nós não sabemos de nada, o que nós sabemos é só hoje, o que nós estamos vendo. Mas a Tua palavra diz que nós temos que viver pela fé, Senhor querido. Então trabalhe, Espírito Santo, no nosso coração. Venha e nos apacenta, venha e nos orienta, nos dirige, nos receba na Tua presença, Pai querido, para que possamos agradá-lo de alguma maneira, Senhor amado. Porque a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração é mau, mas o Teu Espírito Santo nos ensina o caminho da bondade. Pai, muito obrigado, Jesus, fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Deus os abençoe mais uma vez.